Olá, meu nome é Luciano, e você está no canal Teologia Puritana. Estamos de volta com mais um comentário do livro Cristo entre os Deuses. Estamos agora para comentar o capítulo 3. O título do capítulo 3 é A Busca da Verdade. E esse capítulo começa já com uma pergunta: se é verdade para mim, é verdade para você? Então estamos no começo do debate religioso, do relativismo religioso. O autor começa o capítulo 3 trazendo um fato histórico. O escritor nos leva ao Império Romano, no ano 303 d.C., quando o imperador Diocleciano começa a emitir uma ordem exigindo que todas as pessoas de todas as religiões participassem de uma cerimônia religiosa para adorar e dizer que César é o Senhor. Esta situação tinha pequenos pecados para convencer os verdadeiros cristãos. Uma delas, que referimos aos pequenos pecados, para que os cristãos pudessem aceitar de boa fé, de uma maneira induzida, era: quem adorar o imperador vai continuar adorando qualquer Deus. A segunda forma de conquistar os cristãos era: ele vai, na verdade, elevar a ordem do decreto do imperador não como uma ordem propriamente religiosa, mas como algo político, né, algo cultural, algo cidadão. E o terceiro e última forma de conduzir e induzir os cristãos a aceitar esta abominação de adorar um homem como Deus era de apenas dizer a eles que era uma vez no ano e seu Deus ou qualquer Deus poderia perdoar esse pequeno pecado. Logo, isso estava sendo imposto aos cristãos naquela época, no ano 303 d.C. Bem, já os sábios cristãos, que eram cheios do Espírito Santo, não aceitaram esse tipo de raciocínio ou esse tipo de convencimento. Rapidamente foram conduzidos ao Coliseu romano, onde os animais eram soltos e os matavam. Eram os animais selvagens, como os leões. Nessa história, nesse fato, observamos a tentativa demoníaca e satânica e ao mesmo tempo pagã de colocar Cristo entre os outros deuses, ou entre as expressões divinas, no Coliseu ou no romano, no sentido de que Cristo seria mais um Deus para ser venerado. Mas Cristo não é mais um Deus, ele é o único Deus. E é assim justamente no dia de hoje. A única diferença é que os cristãos verdadeiros necessariamente não são mortos quando proclamam que Cristo é verdadeiro. Dentro de uma atmosfera onde o relativismo impera, essa verdade foi abafada e poucos realmente tendem a conscientizar do que realmente funciona e do que isso realmente vem a significar. E o que eu e você faria nesse momento, naquela situação, um caso a ser pensado, ou nós iremos recuar ou continuar a proclamar a verdadeira fé baseada unicamente nas escrituras sagradas. Bem, os verdadeiros cristãos não adoraram outros deuses de Roma, da Grécia, do mundo pagão antigo. A antiga Roma odiava a pregação de que Cristo era o único e Deus verdadeiro, assim como os pagãos. Os romanos tinham ideias erradas dos cristãos. Os romanos acreditavam que os cristãos eram politicamente incorretos por desobedecerem a este decreto de um imperador, e também acreditavam que eram canibais. Por outro lado, os cristãos que não eram fiéis e aceitaram a se curvar e a participar da cerimônia de adorar César como Senhor, acabaram sobrevivendo ao Coliseu e foram protegidos pelo o Estado romano. Mas a fé verdadeira se extinguiu nesses homens. Logo, eles começaram a misturar as crenças de outros povos e propriamente a cultura grega, a cultura de Roma, e passando a sua posteridade, a seus filhos, e seus filhos a seus filhos. E essa linhagem chegou até os nossos dias. Não é tão comum, mas existem cristãos nas escolas bíblicas dominicais ou no culto de pregações, nas seitas pseudo-cristãs evangélicas, que misturam Cristo com outros deuses, outras formas de culto, outras formas de pregação. Um exemplo disso é a Igreja Católica Romana ou a Igreja Universal e as demais igrejas semelhantes a estas. Na verdade, são seitas.
Neste capítulo 3, é bom observar que o autor prova que todas as religiões não podem ser igualmente verdadeiras. As universidades, as escolas, os livros paradidáticos, muitas literaturas da televisão, das revistas, artigos científicos, tendem a dizer que todas as religiões são verdadeiras. Porém, isso não é verdade, isso não é fato. O fato e a verdade é que todas as religiões não são verdadeiras. Sabemos que o imperador romano, que na verdade o Império Romano ensinava que todas as religiões eram vistas como igualmente verdadeiras. Não havia uma religião superior à outra, todas eram iguais. Havia seus graus de diferença, mas eram iguais, eram amplamente aceitáveis. Muitos acreditam também que o cristianismo não tem nada especial, então é preciso, para convencer os outros, arrecadadismo, criar festas, casamentos de filhos, carnaval, dentro de igreja, fora de igreja, modismo, desvios doutrinários, tudo para tentar fazer com que o cristianismo seja especial. Porém, a única coisa especial que o cristianismo é o fato de que Cristo ser Deus, morrer e ressuscitar. Isso parece não ser o cerne e objetivo de nada das igrejas atuais, no mundo atual, do século XXI. Baseado no pós-modernismo, da falsa busca pela verdade, as pregações são influenciadas por ideologias satânicas que tentam eliminar Cristo das pessoas. É bem verdade que Rival Zacarias observou: as religiões do mundo são essencialmente diferentes e apenas superficialmente as mesmas. Vamos observar a seguir uma certa comparação entre as religiões. Vamos falar sobre as religiões não cristãs. Ao comparar as religiões não cristãs, elas discordam sobre o entendimento que tem sobre o divino, e mais ainda discordam sobre se existe de verdade. Vou dar um exemplo. O hinduísmo acredita em 300 mil deuses. O hinduísmo não se preocupa nas contradições existentes entre estas fés. Já o shintoísmo é animista e significa que os deuses moram em todas as criaturas, ou seja, os deuses estão nas árvores, na terra, nos objetos também. O pecado para eles não existe. Já o budista não acredita no divino, nem sequer existe o divino. Já o islamismo é monoteísta e falsifica muitas coisas das escrituras, mas não crê na Trindade bíblica. Todos estes exemplos significam que nenhuma religião não cristã pode sequer concordar em definições básicas. Bem, o hinduísmo e o budismo dizem que o problema é a ignorância, não o pecado. O pecado não existe para essas religiões, no sentido bíblico e teológico, da depravação total. Mas neste ponto, as duas religiões se separam. O budista está comprometido categoricamente com os outros caminhos de Buda, e o hinduísmo busca a libertação do karma. Portanto, se todas as religiões fossem igualmente verdadeiras, como pregava o Império Romano e os neopagãos do século XXI, o cosmos seria um verdadeiro hospício. Mas qual é a característica da verdade absoluta? Bem, a verdade absoluta era universal. Cristo ensinou que a verdade existe e logo a falsidade também. Destaco aqui literalmente a frase do livro Cristo entre outros deuses, diz o seguinte: a verdade existe objetivamente, fora de nós mesmos. Não a criamos, mas a descobrimos. Uma outra característica da verdade absoluta é que ela é consistente, ela pode ser conhecida, ela é capaz de libertar, até mesmo de salvar vidas, de trazer uma certa ideia de cura, como os medicamentos da medicina. A verdade é apreciada no sentido filosófico, sociológico e teológico. Tudo isso que acabamos de expor está no sentido de que Cristo falou em João capítulo 14, versículo 6, quando disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Portanto,
Nesse capítulo 3 do livro Cristo entre os Deuses, foi provado que todas as religiões não é igualmente verdadeira e nem sequer confirmam particularidades básicas e concordam nessas particularidades básicas no sentido de que algo seja comum entre elas. Portanto, são religiões que se excluem mutuamente e contraditórias. Ou o cristianismo é verdadeiro, ou as demais são verdadeiras. Os dois não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu comentário, a sua opinião, a sua sugestão, a sua dúvida, deixe seu like